Muito boa tarde, estamos na nossa primeira conversa fora do palco e esta conversa que vamos ter vem a propósito do espetáculo Os Mal Sentidos, mas estamos aqui para falar sobre a dança e sobre a dança nacional, ou pelo menos com duas criadoras nacionais. Comigo estão a Andresa Soares, a diretora artística e uma das intérpretes de Os Mal Sentidos, a Joana von Meyer Trindade, coreógrafa, performer, pedagoga, psicóloga, portanto tem que ter algum cuidado aqui na nossa conversa, e fundadora da Nulzis Zobop, acho que disse bem. São as duas convidadas desta primeira sessão e a conversa, como já puderam notar, está a ser gravada pela Rádio Universitária do Minho, a quem o Teatro Circo muito agradece e tem sido uma rádio muito importante na divulgação das nossas atividades. Ora bom, a primeira pergunta que eu tinha, uma vez que vamos ter Os Mal Sentidos, que se vai estrear no dia 23, perguntaria à Andresa o que é que são os mal sentidos, isto é, o que é que quer dizer esta frase tão bonita, Sim. Os mal sentidos, que nos faz lembrar os maus sentidos, os mal sentidos, e o que é este espetáculo que vais trazer ao Teatro Circo? Então, os mal sentidos, o nome dado ao projeto, ao espetáculo, foi escolhido, se calhar, também tenho essa sensação de que é bonito, e porque tem uma espécie de ambiguidade, que se relaciona muito com o espetáculo, tanto o lado dos os mal sentidos como os mal interpretados, os mal sentidos mesmo de sentimento, como os mal sentidos como uma má tradução, o sentido errado, Sim, mais ligado à linguagem, porque o espetáculo partiu muito também de um pensamento sobre a linguagem que utilizamos e, se calhar, do modo mais particular da linguagem dos mídia, a linguagem que no fundo traduz a realidade. Eu falava um bocadinho também da questão do mito dos dias de hoje, não é? A narrativa a que temos acesso. O modo a narrativa de cotidiano, no fundo, Sim, o modo do como dia a dia. realidade nos é contada e de um modo mais geral, mais de comunidade, não é? São os mídia, a imprensa, que é o veículo dessa linguagem. Isto também porque o espetáculo partiu de uma composição com frases retiradas do jornal do Público de 2015, fevereiro de 2015, porque eu tinha assim fazíamos espécie, um modo como precisamente a realidade nos era contada, sempre muito percentual, de proporções, de uma linguagem quase burocrática, quase desumana. E que depois decidi criar um dispositivo a partir desse texto que escrevi, depois associá-lo a um dispositivo mais performativo, em que essas palavras que vêm da imprensa se associam, esse tipo de linguagem se associa à relação entre duas pessoas. Portanto, foi quase um deslocamento de um tipo de linguagem associada à imprensa para uma relação interpessoal. Neste caso é representado por um homem e por uma mulher, é assim um bocadinho quase o clichê de relação básica, não é? Pronto, poderia ser duas mulheres, dois homens, tanto faz, mas entre duas pessoas. E, portanto, tem um pouco a ver, o nome associa-se a esta ideia de uma má tradução de nós, tanto da realidade como das relações e das pessoas. E tu achas que neste momento a dança, digamos assim, como disciplina artística, é o local para pensar o nosso mundo? Isto é, nós temos visto que a dança realmente aproveita-se, apropria-se
joga com as outras disciplinas todas das artes de palco, não é? Desde o teatro, o cinema, a música, mas também a nossa realidade, os jornais, como disseste há pouco, os acontecimentos, e a dança absorve isso tudo e coloca isso tudo em palco. E eu tenho a ideia que neste momento há quase um ativismo político nas questões que a dança leva a palco. E tenho a ideia também, mas isso é uma opinião minha, de que é talvez a linguagem mais interessante no momento, é a dança. Porque permite um pouco, permite tudo, digamos. Muito mais se calhar que o teatro, isto sem querer ser redundante nem ser extremista. O que é que tu pensas sobre isso? Achas que faz, isto é, eu vou fazer aqui um bocado de advogado do diabo. Achas que o mais importante neste momento na dança é aquilo que os coreógrafos ou os bailarinos ou aquilo que se quer dizer do que propriamente aquilo de que propriamente a dança em si? Digamos, o movimento e tudo que é feito é mais aquilo que vocês querem transmitir ou querem dizer? Isto parece uma pergunta para as duas, de certa forma. Acho que sim, acho que a dança neste momento tem também muito um lado de autor, falar e estou a falar do modo global, se calhar todas as disciplinas, a dança está se calhar a passar um momento interessante, por uma ruptura ainda recente, porque até muito tarde viveu em convenções muito fortes, não é? Muito pouco liberta para outros mundos, mas pronto, nós já somos se calhar uma terceira geração de tudo isso, não é? Já foi há algum tempo. E isso são sempre momentos interessantes na história das áreas artísticas. Também já aconteceu com as artes plásticas. Sim. O teatro também acho que vai acontecendo, se calhar de um modo diferente, porque é mais aos bocadinhos e não numa ruptura tão radical como a dança fez, com técnicas e com um tipo de linguagem que perdurava durante muito tempo. E, portanto, essa tábua rasa quase permite acho que abre o âmbito de reflexão e, se calhar, também o liga mais a uma atenção à contemporaneidade. Portanto, quando falta a falar desta atenção da dança quase ativista, aquilo que se passa. Sim. Hoje em dia. Eu sinto, não sou muito frequentador, confesso, de festivais de dança, mas tenho ido a alguns, a nível internacional, que eu acho que é importante. E o que eu sinto é que, de ano para ano, há quase que um tema, ou nota-se que há uma presença mais forte de um determinado tema, e, portanto, é muito influenciado pelo dia-a-dia, pela vivência das pessoas, pela vivência do mundo, não é? E desta questão mais global, e acho que isso está muito presente. Por isso é que eu falo nessa questão do ativismo político. Sim. E a dança também tem a particularidade de partir do nada, não é? De certo modo, quando uma pessoa se propõe fazer um espetáculo, que, apesar de no teatro isso também acontecer já muitas vezes, não é? Uma pessoa quando pensa, o teatro parte de um texto já pré-definido. Nem sempre, não é? Hoje em dia também há inúmeros processos de criação diferentes. Mas a dança, por esta ruptura e por não estar ligada ao texto como ponto de partida, é natural que este partir do nada depois venha a refletir mais as questões que são nesse momento mais pertinentes, ou que nos tocam mais, não é? Neste momento estamos mais atentos, ou por alguma razão se emergem, não sei. Joana, eu ia fazer a ponte, colocando precisamente essa questão, e ia-te perguntar, acrescentando a isso, depois do final desta tua resposta, Andresa, ia perguntar à Joana se, nesse sentido, digamos assim, o coreógrafo, o bailarino, o corpo que se leva a palco, acaba por ser uma extensão do mundo real, isto é, acaba por não haver grande diferença, porque se somos contaminados pelos jornais e pela realidade, vamos a palco com essa mesma realidade, portanto fazemos esse tipo de trabalho, e se estamos
com essa questão do ativismo político e da presença e de trazer as questões desde o género sexual até a questões políticas, a questão da Europa, a questão tens essas preocupações enquanto criadora e eu sei que tens um trabalho muito importante sobre a questão do género e sobre a questão do papel do corpo e da atividade do corpo em palco. O que é que tu... Eu acho que para mim é quase uma inevitabilidade, porque dado o meu percurso e se calhar porque já nasci numa época, apesar de eu ter feito balé, mas nunca foi algo que eu quisesse seguir ou que tivesse um corpo dotado para isso, ou o tal corpo, mas sempre fui uma apaixonada pela dança e quase que foi uma espécie de resistência e, portanto, a forma como eu ativo o meu corpo em palco tem muito a ver com pensar pelo corpo, através do corpo e com tudo quase como um polvo, em que de facto existe, não é? O meu corpo só faz sentido ir para palco em que se eu estiver nessa escuta e nesse pensar o mundo e nessa vibração, porque senão não há um desafio, não há uma... Se eu tiver que se me disserem, olha, vais executar uma frase com 8 tempos, eu fico em pânico. Claro. Não faz sentido nenhum, portanto, pensar a dança dessa forma, ou pensar o corpo, ou... Portanto, no fundo, quando eu vou para palco, ou quando me proponho fazer uma coreografia, é realmente pensar através do corpo e deixar que a realidade me atravesse, penetrar a realidade. E sim, o meu corpo ser quase uma vibração e ser atravessado pela realidade e pelas notícias e por tudo o que se passa diariamente e com a minha história de vida, ontogenicamente e também filogenicamente. Sim. Claro que não tem só a ver com a notícia, não vou, se calhar, hoje decidir que vou fazer uma peça sobre os refugiados. Mas pode estar lá, Sim, poderá estar lá, mas... O facto de teres uma formação na área da psicologia, isso de alguma maneira contamina o teu trabalho, as tuas criações, ou isso não é uma coisa que tenhas presente todo? Eu, quando fiz o curso de Psicologia, eu sentia muita falta na minha formação que fiz na Universidade de Psicologia, sentia um bocadinho falta desta relação que o corpo, espírito e alma, este triângulo. E quando terminei muito nova, fiz o curso seguido, sem chumbar, e eu não me sentia capaz. Eu fui para a área de comportamento desviante. Portanto, já escolhi um bocadinho o desvio da norma e lidar um bocadinho, assim, muito intuitivamente, porque havia área de consulta, mas eu sentia bem. Eu não tenho maturidade para lidar com uma pessoa que tem psicose, ou que tem esquizofrenia, ou que tem também um bocadinho pela forma como os estágios são feitos e isso, a formalidade não me identificava, então fui muito já para lidar com crianças de bairros desfavorecidos, com toxicodependentes, com a área tudo que é o desvio, a norma da sociedade. E, portanto, sim, a dança, eu quase que vejo o corpo, espírito e alma, não é? A dança também se situa aí, o pensar a psicologia, Jung, Freud, todos esses que até eram pensadores que nunca foram muito abordados no meu curso, infelizmente, mas que me fascinavam muito a forma como pensavam, como foram transgressores e como pensaram a sexualidade, como foram os primeiros a fazer artigos sobre isso, a escrever, ou pelo menos os mais mediáticos, mas a isso a sair cá para fora e a ser... acho que sim, continua a ser uma área, para mim, de muito interesse, que eu gostava de explorar, mas às vezes acho que o tempo de vida é tão curto para conseguirmos ir ao fundo da dança, da psicologia, do tipo. Acho que gostava de viver várias vidas para conseguir. Voltando assim um bocadinho ao início das questões que eu levantei com a Andresa, a questão das disciplinas, a questão do teatro, da música, do cinema, também te contaminam? Achas que, como eu perguntei, a dança neste momento é talvez a disciplina de artes de palco mais intensa, onde tudo é possível de acontecer? Sim, acho que sim, por exemplo... Eu estou a falar, claro que assim, estou a falar
de espetáculos em que há um contacto direto com o público, não é? Que não há esse filtro do cinema ou o filtro do vídeo. Falar de salas de espetáculo, onde há público e onde há pessoas e dessa relação. E tenho a ideia que realmente a dança teve esse processo ao longo dos anos, esteve um pouco em crise e neste momento está a voltar. Sim. Como é que tu deixas de contaminar por isso? Isso é importante para ti ou não tens essa... Não, por exemplo, relativamente ao cinema, eu acho que a dança são microsegundos de imagens, quase microsegundos de... Se nós fizéssemos estilos do corpo em movimento e nesse sentido, claro que o cinema foi muito inspirador, nomeadamente alguns realizadores japoneses, um deles que filma imagens em... Há um realizador japonês que agora não me recordo do nome, mas que as imagens dele têm muito ritmo, muito movimento. Ou outros em que o tempo é quase eternizado, há cá uma lentidão. O próprio Manuel de Oliveira é um exemplo disso. Em que... E eu acho que a dança trabalha com o ritmo e o cinema também. Isso num primeiro plano. Depois há outros planos mais filosóficos, digamos assim, de pensar a imagem, como o Jorge Didi Huberman, que pensou a imagem, o que é uma imagem sobrevivente, o que é uma imagem... Ao Roland Barthes, que pronto, agora não queria entrar assim mas sim, é que quando colocamos algo em palco ou num espaço, não quero ser muito convencional, porque eu fugi sempre um bocado de colocar coisas em palco, mas há sempre um frame, e um frame implica uma imagem, implica pensar onde é que os corpos vão estar situados no espaço e qual é o ritmo a que se vão deslocar. Portanto, acho que tudo aquilo que possamos investigar, não sendo depois especialistas em cinema, acaba por influenciar, acho que as sete artes acabam por ser muito importantes e entrar em diálogo e em consonância. Muito bem. E tem uma curiosidade que é a questão do público. Eu estive há poucos dias em Genebra, num festival precisamente com o tema principal era a dança, a disciplina principal era a dança, e ia com uma ideia errada de que pensei, bom, uma cidade média, para cima que tem quase 1,5 milhão de habitantes, portanto pensei que seria uma cidade em que o público que não era propriamente da área da dança ia ver os espetáculos de dança. Cá em Portugal também nós sabemos que muito do público do teatro é de teatro, muito do público da dança é da dança, mas felizmente acho que quer na área do teatro e na área da dança começa a haver outro público não especializado e as pessoas já começaram há algum tempo e temos o exemplo do Teatro Circo em que tivemos um ciclo Dança-se com os Pés, em que tinha realmente muito público e há uns espetáculos com muito público, não eram só pessoas da dança, ao contrário do que acontecia, por exemplo, em Genebra, que é um festival que já tem alguns anos, mas era sobretudo público da dança, portanto, que ia ver os espetáculos. E temos também aqui bem perto o Guidança em Guimarães, que também tem tido muito sucesso, o Rivoli também. A minha pergunta é no sentido da questão do público. Vocês sentem que o trabalho que têm feito, nomeadamente com as comunidades e com a comunidade, que supostamente criará público. Ainda ontem estreou um espetáculo da Clara Andermatt, precisamente um trabalho feito em Alcanena com pessoas daquela região e daquela vila, digamos. Também o teu espetáculo vai ter, salvo erro, 2 kickboxers, não é? Estou a dizer bem? Julgo eu? Sim. Que para além de ser algo da área do desporto que vais trazer para o mundo da dança, também certamente vai trazer um público diferente para ver o espetáculo. Sim, esperemos. Eu perguntava às duas, voltando a passar-te a palavra, se essa questão do público, se é importante, do ponto de vista do criador, que o público tenha conhecimento, seja especializado e seja da área da dança, e se, por outro lado, para além disso, se é importante que
que não, isto é, que estejam pessoas que não são, isto é, achas que quando estás a criar, estás a pensar naquilo que me disseste, da questão dos criadores e da questão dos coreógrafos, se já fizeram, se já não fizeram e se já foi feito, ou se estás a pensar num público que não é do universo da dança. Isto se calhar as coisas não se compartimentam assim, mas... Pois é difícil, quando pensa fazer um espetáculo, não é? Na verdade nem penso bem se vai ser dança ou teatro, Okay. Na verdade gosto de utilizar as ferramentas que necessito para falar sobre aquilo que for falar, não é? Claro que há espetáculos em que, e para a minha formação é um bocadinho variada, mas mesmo assim é mais na dança, e às vezes decido fazer uma coisa em que realmente o meu foco é a exploração do movimento e sei que vai ser através do movimento que vai ser o meu processo, a minha exploração. Mas na verdade, na maioria das vezes não. E tenho sempre essa dificuldade de categorizar. Depois, mesmo aqui também me perguntaram, então, mas como é que é? Põe-se dança, põe-se teatro, põe-se dança-teatro, põe-se performance, põe-se... Porque o público tem essa necessidade. O público tem a necessidade um bocadinho de saber o que é que se vai à dança, se vai ao teatro. Sim, por isso é que às vezes dizemos dança-teatro, ou assim uma coisa Exato, que mas dança-teatro também é uma coisa específica e que eu muitas vezes gostaria que fosse só é um espetáculo. É um espetáculo. Claro. É uma coisa em que há uma coisa a acontecer e há espectadores. Pronto. De não ter essa necessidade da categoria, de categorizar. Agora, a dificuldade do público com a dança, que a dança continua a ter pouco público, é verdade, está um bocadinho a conquistar certos caminhos, mas eu não consigo, em relação aos espetáculos que normalmente crio em colaboração, varia muito, ou seja, às vezes há um público da dança que está muito expectante, porque isto tem sempre a ver com a expectativa, não é? Que vai a um festival de dança e quer ver dança, quer ver uma qualidade de movimento, uma exploração do movimento, um discurso sobre a dança, e que pode sair frustrado de um espetáculo meu, Claro. porque eu se calhar não explorei isso porque não era isso que me interessava explorar nesse espetáculo, era outro tipo de dispositivo. E aí às vezes acontece o público fora o público que não é da dança estar mais disponível para uma linguagem mais híbrida. Uhum. Outras vezes é um bocadinho o contrário, às vezes um público menos habituado à dança pode estranhar essa linguagem tão híbrida, não é? E o público da dança estar mais aberto a essa exploração. Claro. Tenho alguma dificuldade já aconteceram ambas as coisas, mas essa questão da categoria é uma coisa que a mim muitas vezes me dificulta a vida mesmo, porque tem muito a ver com criar a expectativa no outro, não é? Claro. Uma pessoa que vai ver um espetáculo de dança quer ver qualquer coisa, quer ver pernas e saltos e coisas. Sim, eu não queria criar frustração. Claro. Não queria entrar naquele lugar comum de dizer isto não é dança, eles não estão a dançar e tal, porque às vezes há esse discurso. Mas pronto. pode existir, não é? Como há em todas as áreas. Em todas as áreas, não é? Isto não é música, isto é ruído, não é? Claro, Isto é... exato. Portanto, às vezes há essa estranheza, não é? De relação. E muitas vezes gostava, no tipo de espetáculos que crio, gostava de conseguir libertar mais dessa necessidade de categoria. Apesar de, como o Paulo diz, hoje em dia na dança cabe tudo. Não é? Mas uma pessoa depois também pode dizer, então, mas cabe tudo, então pode ser, então se calhar até é teatro. Claro. Não é? Então aí podemos saltar, se calhar na dança cabe tudo, mas então se calhar não é dança. É um e tu, Joana, como é que funcionas com esta coisa do público? A questão do público, acho interessante essa questão, se calhar vou responder de uma outra perspectiva, não tanto da categorização, e concordo com tudo que foi dito até agora, mas é uma questão eterna, mas acho que tem muito a ver às vezes com
a forma como se o público aparecer e que tipo de público é que aparece, se calhar também foi um bocadinho por aí que interpretei a tua questão. Sim, por exemplo, eu fui a um festival e vi algumas companhias que até conheço também virem cá a Portugal e isso, e reparei que no circuito que eles faziam era quase tudo festivais, portanto não passavam por teatros, portanto isso faz-me pensar que se vão a festivais só de dança, só há público de dança lá. Enquanto se vierem aqui ao Teatro Circo, se forem a teatros, não fazem carreira, portanto não têm essa... E a minha questão vai nesse sentido. Eu acho que em Portugal, apesar de tudo, das dificuldades que toda a gente sabe que as artes de palco têm, nomeadamente nos apoios e tudo isso, o circuito que fazem, porque não há assim tantos festivais, é muito mais um circuito de casas de espetáculo, se quisermos, ou deste tipo de equipamentos, como o Teatro Circo, do que propriamente festivais, não quer dizer que não existam um ou outro. E a minha pergunta ia nesse sentido, de que... Sentes um público mais heterogéneo. Aqui é um público muito mais heterogéneo, eu acho isso muito positivo e acho que isso devia ser mais enfatizado, porque acho que é muito bom quando há um público heterogéneo. E acho que também passa por os artistas, os programadores, os curadores, as escolas conseguirem chegar até ao público e conseguirem comunicar porque é que aquilo é relevante na vida das pessoas, porque é que é tão importante, se calhar, ir ver um espetáculo como ir comprar as calças da marca XPTO ou não sei, estou a fazer assim, mas porque é que é relevante, em que é que isso nos vai transformar, em que é que isso vai mudar na nossa vida, o que é que isso... E muitas vezes o público não aparece tanto porque não é esse trabalho, essa ponte, esse chegar até... E agora já começa a ser feito e muito bem, mas acho que devíamos ser mais coreógrafos, mais haver educação artística nas escolas e porque é que isso altera a vida das pessoas, porque é que viver um espetáculo, porque é que se pode tornar relevante. Eu acho que essa questão da relevância da arte na vida e da arte estar mais misturada na vida, assim como comer uma refeição, não é? Que é saboroso. Se calhar ver um espetáculo pode ser saboroso, pode-nos... Já tiveste comida nos teus espetáculos ou não? Ainda não. Enfatizar os sentidos, ou mudar os sentidos, ou os mal sentidos. E eu acho que essa questão da relevância é um trabalho que tem que ser feito tanto pelos artistas como pelos curadores. Mas tens trabalhado também com a comunidade, ou não? Sim, bastante. Sim, bastante. Não é? Bastante. E como é que tu sentes, isto é, sentes que, eu compreendo, como tu disseste há pouco, que trabalhes com, provavelmente até com grupos de pessoas um pouco mais desviantes, deste aqui alguns exemplos, digamos assim, ou não tão de acordo com a nossa sociedade, mas eu perguntava-te se sentes que os contaminas e que de alguma maneira isso lhes pode alterar alguma coisa no Eu acho que contaminamos-nos ambos. Um dos últimos espetáculos que fizemos, que fui eu e o Hugo a dirigir, o Calhinho Cristóvão, com quem tenho... Está aqui na nossa com quem audiência. tenho trabalhado bastante, foi um espetáculo que acabamos por chamar Meninas. E que foi com 9 presas na prisão de Santa Cruz do Bispo, na ala feminina. Mas queria que nos contasse um pouco mais dessa experiência. Isso acho que é giro nós percebermos. Sim. E foi muito interessante, porque no início, claro, há sempre aquela, não é? Mas como se eu começar a trabalhar com uma equipa de 5 artistas, há sempre no início uma habituação, uma partir são seres humanos que estão numa situação precária, estão presos e estão condicionados, mas... Mas eu acho que o corpo, trabalhar com o corpo e trabalhar através do corpo e via o corpo, tem sempre este poder de libertação, e nós percebemos que o corpo pode pensar, tal como o cérebro, tal como a escrita, tal como ler um livro, é uma outra forma de pensar, e às vezes o corpo tem estado muito castrado nesta sociedade mais da Europa, não tanto se calhar em África, ou não queria ser assim, então... Mas... E como é que foi esse processo com as presidiárias? Como é que... Portanto, nós no início íamos lá uma vez por semana, e fazíamos um ateliê com elas uma vez por semana, e depois, no fim, a nossa proposta foi fazer no Centro Português de Fotografia, que foi a antiga prisão no centro do Porto, que é ao lado do Tribunal, que atualmente é o esteve preso o Camilo Castelo Branco e outras figuras. Sim, fazemos lá o espetáculo, eles aceitaram, acharam, e também quisemos fazer durante o processo artístico convidamos uma fotógrafa
e ela foi tirando algumas fotografias, não só ao trabalho que era feito, desenvolvido dentro do estúdio, que não era um estúdio, era uma sala normal, e também à prisão. E fazer uma espécie de fazer o espetáculo e depois fazer uma exposição, quase como uma espécie criativo, de itinerância. E pronto, foi todo um processo, desde elas terem autorizações para sair, os polícias virem à paisana no dia do espetáculo, elas virem muito bem vestidas no dia do espetáculo e depois fazer o espetáculo, depois a própria exposição, de conseguimos tê-las levadas à exposição e, claro, no fim houve aquela... E foi, para mim também foi uma experiência muito, muito positiva, e às tantas era muito engraçado observar os guardas sentados e quase que o dispositivo da prisão, que hoje em dia acho que é uma grande questão, não é? E a maior parte das pessoas que estão presas são de classe muito baixa, não é? E o próprio dispositivo, os guardas estavam sentados e nós estávamos a curtir, a dançar, e portanto conseguíamos perverter as regras e inverter. Pronto, o Foucault pensou muito essa questão dos dispositivos da prisão e fez análises muito interessantes sobre isso. E essa pertinha, e eu gostei muito desse trabalho de perverter essas regras e de... Pronto, claro que depois o espetáculo foi contaminado pelas vivências delas e pela... Sim, acaba sempre por ser, porque... Ou não era esse o objetivo? Por exemplo, eu nunca lhes perguntei porque é que elas estavam presas, nunca foi tema de conversa, porque é que elas estavam presas, nunca foi autobiográfico nesse sentido. Mas acaba por ter, porque o corpo fala por si, não é? Claro. E acaba, se calhar, uma pessoa que está em cena que é toxicodependente tem uma carga completamente diferente e uma presença completamente diferente de uma pessoa que, se calhar por violência doméstica, acabou por cometer homicídio do próprio marido. Acaba por ter-se, mas indiretamente, mas nunca foi tema. Claro. E se isso veio à conversa foi muito no fim e quase paralelamente ao espetáculo, mas não num tom... Andresa, agora, o que eu tive muita pena, acho que devia-se continuar, estes ateliês deviam... Agora, se calhar eu saía, entrava outro coreógrafo ou... Sim, na área do teatro também tem feito algum trabalho. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Nuno Cardoso, também trabalhou com do Paulo Castro e outros. Mas ia-te perguntar se também trabalhas com a comunidade, se tens trabalhado com a comunidade, se sentes essa necessidade e se pode vir a ser importante para ti, uma vez que falas nestas questões da realidade e do contacto do dia-a-dia. Pois, não tem sido assim o foco do meu trabalho de criação. Já trabalhei com a comunidade, ou mais a nível de formação, de dar ateliês para comunidades específicas, isso sim. Mas muitas vezes gosto de integrar, de certo modo, se calhar não uma comunidade, mas pessoas locais, ou criar uma interseção de uma que é o que diferente área, que é o que vai acontecer, aconteceu também já um pouco nos Queres-nos revelar um bocadinho de como é que é essa relação com estes desportistas, digamos, uma vez que... Sim, acabou por começar por ser uma relação necessária e não uma coisa de quero trabalhar com a comunidade. Realmente eu precisava para este espetáculo e para o dispositivo que tinha criado de duas pessoas que lutassem melhor do que eu e o Mathieu. Já tiveste judocas, não é? Não, estive em Lisboa, trabalhei com 2 atletas de MMA, Mixed Martial Arts. Sim, portanto, que o antigo, era o antigo Vale Tudo, agora é uma junção de várias artes marciais, não é? que se chama MMA. Aqui vou trabalhar com 2 kickboxers que vão juntar um bocadinho de Muay Thai também, não é? O kickbox afinal vem do Muay Thai. Mas no fundo é essa necessidade o espetáculo precisava disso, precisava dessa
de uma representação de agressividade ou de luta que nós, bailarinos, performers, Mas não os conseguimos bailarinos, representar. têm a ideia que os bailarinos, não para todos os espetáculos, mas também tem havido muitas exigências para que os bailarinos também sejam quase atletas, não? Muitas das vezes. Sim, Levar a dança até ao extremo e serem... sim, às vezes exaustão, o Exaustão, limite, é um limite. conceito muito explorado. Portanto, se calhar a dança já não tem aquele cariz quase de ginástica de alta competição, não é? De rigor técnico, mas explora outros âmbitos nesse sentido, outros limites de nível de presença, de estar, de respiração, de cansaço. Pronto, se calhar não tanto a ver com uma técnica determinista, mas outros. Claro. Pronto, mas neste caso a relação com os atletas e o facto de querermos trabalhar sempre com atletas locais, na verdade é a primeira vez que saímos de Lisboa, portanto só trabalhamos com dois, com o Caio O Teatro e o Circo está Ninja. atento a estas coisas. Sim. Eu acho que é bastante interessante. Estivemos agora à tarde a trabalhar com eles, porque acaba por ser uma coisa uma integração muito rápida, mas como no próprio, é tão necessário ao próprio espetáculo que ganha facilmente um sentido. Facilmente eles percebem qual é o sentido deles no espetáculo e facilmente percebem também o que é estar em cena e qual é que é a razão da presença deles ali. Portanto, não é uma integração da comunidade naquela de agora pomos aqui umas pessoas Claro. locais. É uma simbiose muito fácil neste sentido. Tu, há pouco, tocaste um assunto que eu acho que é muito interessante também. Lá estou eu a colocar-me outra vez assim do lado mais de advogado, no sentido de voltaria à Joana. Disseste logo no início da nossa conversa que o teu corpo não servia, digamos assim, para a dança clássica, ou para menos para os cânones da... Mas tinhas esse desejo quando eras miúda ou não? Isso eu fiquei a pensar que pareceu-me que ou a questão era dançares, ou a dança clássica a ti não te diz nada, ou gostarias de ter... Eu tinha uma irmã mais velha que andava no balé e depois tinha uma vizinha com quem fazia pinos e espargatas. Eu, na verdade, queria ir para a ginástica rítmica, Okay. mas porque achava muita piada fazer espargatas e pinos e ir para a casa dela e destruir armários. Mas depois, como a minha irmã andava no balé, para a minha mãe era mais simples levar as duas e pronto. E eu era... Mas tu és alta, não terias as medidas, é isso? Eu nunca fui assim muito óbvia a minha integração no balé, apesar de acho que muita coisa ficou porque eu era muito alta. Hoje em dia já há muito mais pessoas assim pessoas altas, mas na minha geração não. E sofri um bocado por ser alta e pronto. E acho que aquilo marcou-me de várias maneiras, marcou-me pela positiva e pela negativa, mas gerou um conflito em mim que eu acho que fez com que eu quisesse um conflito positivo. E eu acho que os conflitos acho que os conflitos são necessários na vida e o balé deixou-me assim um bocadinho, porque havia coisas que eu gostava muito quando era, porque o balé tem toda uma gramática, não é? Começa-se pela barra, depois vai-se ao centro, faz-se os pliés, os pas de bras e depois há aquele momento em que a pessoa vai pelo espaço e faz os entrechacats e os rongetés e esse era o momento que eu gostava mais. Ou seja, da liberdade do espaço e de conquistar o espaço. E a verdade é que continuei sempre a querer ir para a dança. Depois fiz dança jazz e nunca parei. Mesmo quando estava em psicologia, fui para uma escola de dança e nunca parei. Por isso foi se inscrevendo assim no meu corpo com diferentes gramáticas, com alguns embates, alguns conflitos, sobretudo. Mas acho que é esse conflito interno que ainda hoje me faz ter vontade de continuar a dançar. E vamos então virar um pouco mais para o futuro. Estamos perto do final desta nossa conversa, desta primeira conversa fora do palco. O tema é a dança e eu gostava de saber o que é que tu neste momento estás a fazer, o que é que estás a criar e quais são os teus próximos projetos, se nos quiseres revelar um pouco. Alguns
se calhar vão ser reais e vão acontecer, mas provavelmente podes ter algum que gostarias de fazer ou que gostasses de fazer e pode estar em mente, e também podemos aqui, é um espaço de liberdade para nós comunicarmos, e portanto queríamos conhecer um pouco, nos falasses um pouco dos seus projetos, porque há certamente muitas pessoas que nos vão ouvir que não conhecem o vosso trabalho. Neste momento, eu e o Hugo estamos a terminar, a fechar um capítulo, que é a criação que fizemos, que é O Céu é apenas um disfarce azul do inferno, que se chama, e estamos a fechar essa criação com uma publicação que vai ser lançada mais ou menos daqui a 3 semanas e que vai juntar, no fundo é uma publicação que vai juntar, e no fundo é o projeto atual agora, porque nos pareceu pertinente conseguir reunir numa publicação, em algo escrito, porque para nós a dança não é uma forma de pensar, mas que às vezes se torna tão efêmera em palco, deixar um registro escrito. Claro. E porque este projeto envolveu sempre uma comunicação e um diálogo com a parte académica, com alguns docentes da Faculdade de Filosofia da Universidade de Letras do Porto, em que foram convidados a pensar sobre o tema O Céu e o Inferno no pensamento português, e também na parte artística, os textos, as reflexões que foram feitas, mas pareceu-nos importante colocar em diálogo a parte artística com a parte académica e perceber como é que estas duas alas se podiam dialogar e portanto, isso é o momento presente. Também estou a terminar esse projeto com um ateliê que estou a dar à Escola de Ballet e Teatro, aos alunos do 3º ano, que vai ter uma apresentação na segunda-feira, a que eu vou chamar O Disfarce do Azul, que é um subtítulo do próprio título, em que se calhar não vamos tanto para os extremos, porque poderia cair em coisas mais representativas do que é o céu e o inferno, mas mais a questão do disfarce e dos disfarces, que acho que é mais desafiante para eles. E, portanto, isso está muito presente em nós agora, terminar este capítulo. E temos uma próxima peça em mente, mas que ainda é assim. Mas, sim, se calhar, se me quiser fazer alguma pergunta mais sobre este projeto, O Céu é apenas, se calhar... Sim, não, tenho uma curiosidade já agora, para finalizarmos, e depois passava a palavra à Andresa. Para além da ligação com a comunidade, também há o lado educativo, esse lado que nos estás a falar, e cada vez mais, eu também estive numa escola há alguns anos, numa escola profissional na área do teatro, e sinto que cada vez mais nas escolas, no Ballet Teatro que me falaste, aqui no Porto, também a ACE, há um contacto cada vez maior, logo no primeiro ano, com os criadores e há essa interação, e eu acho que isso é muito importante para se crescerem, para trocar ideias e também para haver essa aprendizagem mútua, não é? E já agora fazia-te uma pergunta também que juntasse a cidade do Porto, como é que estás a viver esta questão da dança e como é que o reaparecimento do Rivoli julgo que terá sido importante e esse lado educativo, como é que tu sentes isso neste momento? Tens trabalhado com o Ballet Teatro? Sim, eu regressei eu sou do Porto, mas pronto, tive que fugir um bocado do Porto, porque o Porto era um bocado fechado e não havia... porque eu não tive um percurso assim normal, da norma, que me fugia uma educação mais normal. Fui para Lisboa, para o Fórum Dança, e eu decidi voltar para o Porto em 2013 por um conjunto de questões, mas também porque achava que tinha que começar a criar raízes na minha cidade, no meu local. E felizmente que isso depois acabou por coincidir com esta fase do Rivoli, que foi logo num ano a seguir, e portanto foi uma coincidência muito feliz, mas após ter estado em Lisboa e ter viajado na Índia, no Japão, Butô, França, Berlim, ter estado assim a preencher a minha bagagem, a capacitar-me de ferramentas, senti vontade de alguma quietude e felizmente que agora temos o Rivoli e o Porto, também a Companhia Instável, onde eu dou aulas, e a cidade aos poucos e os vários locais começam-se a abrir, o que é muito positivo. Portanto, estamos num momento vibrante em que acho que é... Eu vivi 8 anos em Lisboa, exatamente porque no Porto era muito difícil, de 98 a 2004 eu vivi em Lisboa e foi aí que conheci a Andresa, cruzávamos muitas vezes. E a Andresa, como é que é a realidade de Lisboa
E também aproveitar para te perguntar se também tens essa ligação com as escolas, ou se tens tido a oportunidade de trabalhar com alunos e como é que tu vês isso e o ensino da dança já agora? Sim, pois o ensino da dança eu acho que está cada vez mais num esforço de atualização, não é? De aproximação com a realidade dos criadores, de calhar também por essa colaboração com pessoas ativas na criação e não com pessoas que são só professores. Não costumo, já dei várias vezes workshops ou ateliês, vou fazer ateliês tipo num verão em que trabalho com comunidades de certo concelho, mas não dou aulas regulares. Dirigia um grupo de teatro na Faculdade de Psicologia, mas era mais ligado ao teatro, não à dança. No entanto, o meu próximo projeto, caso tenha condições para o concretizar, porque isto também está complicado em Lisboa agora. Claro. Não, está complicado em todo lado. Procura uma grande relação com a comunidade, mas especificamente com escolas de artes performativas, não só de dança, mas de artes performativas. Sim. Portanto, é um projeto que é uma peça começou por ser escrita por mim e pelo João Lucas, por músico, que depois tem outras pessoas envolvidas, também como o Gonçalo Nogueira, com quem eu também voltarei a trabalhar, mas que depois pretende que a última fase de criação seja feita com estudantes de artes performativas e, portanto, serem eles um bocadinho os performers da peça. Esse vai ser o projeto a seguir aos Mal Sentidos? Sim, é o projeto que eu pretendo fazer. Chama-se Bala Comum. Pronto. Mas está muito dependente de financiamentos e candidaturas. Fica esse desafio para sim, mas há o interesse de várias escolas, precisamente, escolas maiores, pequenas, ballet teatro. Há muitas escolas de artes performativas, de teatro, de dança, mesmo às vezes em localidades pequenas, porque há necessidade, não é? Claro. Porque há necessidade e às vezes mesmo pequenas escolas pode ser interessante trabalhar. O que me interessa mais neste projeto específico, mais do que tipo de educação tem nessas escolas, é mais clássico, é mais moderno, é mais contemporâneo. Eu acho que essa questão também está muito mais debatida hoje em dia. Interessa-me a juventude, interessa-me a faixa etária. Ou seja, pessoas com essa bagagem, com essa vontade e disponibilidade de estar em cena, mas para quase o conceito do projeto interessa-me a geração, interessa-me esses jovens de 16, 17, 18 anos, interessa-me que seja a voz deles e a presença deles. E, portanto, foi um bocado por aí que procurei essa colaboração com várias escolas. Muito bem. Bom, estamos a terminar a nossa conversa. Estivemos com a Andresa Soares e com a Joana von Maier Trindade a falar aqui um pouco sobre dança. A dança, como sabem, é um desafio e trabalha muito sobre a improvisação. E claro que eu não vou colocar-me aqui nesse papel, mas gostava, uma vez que vais ter cá os Mal Sentidos, que lançasse um apelo para as pessoas virem. O que é que tu dirias aqui às câmaras da Rádio Universitária do Minho? Acho que devem vir ver os Mal Sentidos, não ficarão mal sentados, a sala é muito bonita e confortável. Eu acho que venham, nem que seja por curiosidade, não é? Depois também desta conversa, venham por risco, por desafio a si próprias, por passarem por viverem uma experiência. Muito obrigada às duas. A entrevista foi conduzida por mim, Paulo Brandão, diretor artista do Teatro Circo, e agradeço mais uma vez à Rádio Universitária do Minho e às dezenas de pessoas que estão aqui presentes para ver esta primeira nossa conversa fora de palco. Obrigado a todos.